Queridos, a paz do Senhor Jesus, vocês estão bem? Glória a Deus. Que noite linda, que noite abençoada. Motivo de alegria nós estarmos aqui para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos dado. Meu coração se encontra grato por viver esse tempo com vocês. Pastor Nestor e toda a sua família mora no meu coração. Aprendi a amá-lo, respeitá-lo e orar por cada um de vocês em nossas humildes orações. Faço-me acompanhar da minha esposa, dos meus filhos, como já foi falado. Eu preciso ser breve, que nós ainda temos um momento especial para celebrarmos, que é a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Você que trouxe Bíblia, por gentileza, Salmo por número 124. Aleluia. Salmos por número 124. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar de uma forma poderosa. Você que pode, se coloque em pé em reverência à palavra do Senhor. Obrigado, meu amigo. Paulinho é um amigo que o Senhor nos deu. Que o Senhor abençoe. Da mesma forma, o irmão dele, o Ronei. São pessoas que o Senhor me deu como presente. E eu sou grato a Deus. Porque a minha oração é, irmãos, que o Senhor me apresente os amigos dele. E assim nós vamos viver em plena comunhão. O texto diz assim, Salmo por número 124. Eu vou ler a tradução que está ali, que é a Almeida corrigida, a minha é outra tradução, que diz assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Versículo 7, coloca para mim por gentileza ali, 124, 7. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se, nós escapamos. Aleluia. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu quero saudar também todos os irmãos que estão assistindo a live. Está ao vivo o culto? Tá? Todos os irmãos que assistem a live, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Cubra sua cabeça um minutinho só. Querido e amado Deus, no nome de Jesus Cristo, nós estamos diante da Tua poderosa presença. Obrigado por tudo que o Senhor fez e o que o Senhor tem feito. Nós enaltecemos o Teu nome porque só Ele é digno de adoração, Senhor. Obrigado pelo ano que se inicia. Hoje os Teus filhos dão largada a esse tempo profético, Senhor, dentro desta igreja. Que o Senhor possa trazer uma presença jamais provada, jamais, Senhor, sentida nesse lugar. Eu sei, Pai, que caminhamos de glória em glória, por isso estar na Tua presença é uma novidade de vida todos os instantes. Toma nas Tuas mãos os Teus filhos, que toda resistência no coração, na mente, ao Espírito caia por terra agora, no nome de Jesus. Senhor, cerca esse lugar com a Tua presença. Guarda os meus filhos, a minha esposa, a minha casa, Senhor. Guarda-me debaixo da Tua mão. Bendita é a minha entrada, bendita é a minha saída. Essa é a minha oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Se assente glorificando, se assente. Aplauda Jesus, igreja, por gentileza. Quando nós falamos do Salmo por número 124,
Nós temos que entender que o Salmo por número 124, escrito por Davi, faz parte dos cânticos dos degraus. Salmo que vai do número 120 até o 134. E esses salmos eram cânticos que os homens entoavam enquanto se preparavam para poder ir até o templo, ir até as suas reuniões, adorarem a Deus. Quando Davi escreve o Salmo por número 124, nós temos que entender uma coisa. Davi está falando já de uma batalha que foi vencida, de uma dor que foi vencida, de um período que ele já viveu. Quando Davi começa a escrever sobre o Salmo por número 124, nós temos que entender que Davi ele começa a enfatizar a grandeza de Deus em suas batalhas, em suas guerras e em suas dificuldades. Davi começa a mencionar o tamanho do poder de Deus quando as batalhas que nós enfrentamos são batalhas que muitas das vezes nós estamos em desvantagens para vencer. Davi é uma prova viva disso, porque quando Davi vai enfrentar Golias, Davi está em desvantagem, porque Davi é um homem pequeno, baixa estatura, sem experiência nenhuma de guerra, sem experiência nenhuma de batalha, sem experiência nenhuma com espada, com lança, com escudo. Mas Davi está disposto, porque há uma graça sobre ele, há um chamado sobre ele, que não consegue deixá-lo parado no meio de uma situação de injustiça. Então logo entendemos que Davi é um homem que carrega consigo uma marca que o próprio Deus lhe entrega, de não conseguir ficar estagnado, ficar paralisado quando alguém está correndo perigo. Quando Davi chega no cenário de Golias, a Bíblia vai dizer que seu pai mandou levar comida aos seus irmãos que estão em batalha. Davi chega com uma marmitinha e tem um gigante gritando: não tem homem que vocês possam dar para lutar comigo? Não tem ninguém que vocês possam colocar aqui para que eu possa lutar? Golias está afrontando, dizendo que não tem ninguém valente o suficiente para enfrentá-lo. E então Davi se posiciona. Davi vai enfrentar, Davi vai lutar. Golias tem espada, escudo, Golias tem escudeiro. Golias tem uma altura além da proporção de Davi, de uma forma terrível. Mas Davi tem algo que Golias não tem, que é chamado, que é vocação e que é presença de Deus. Pastor, o que você está dizendo? Tem dias que Deus vai permitir que nós vamos enfrentar batalhas onde nós vamos estar em desvantagem, sim. Porque a nossa proporção de tamanho, seja ele financeiro, seja ele em recursos, seja ele em saúde, talvez pareça inferior ao tamanho do nosso adversário. É para que nós possamos entender somente uma coisa: que quando a vitória for evidenciada, a glória jamais vai ser do meu nome, a glória vai ser para o nome daquele que me garantiu a vitória. Então, pastor, qual que é a graça de Deus no meio de tudo isso? Te explico agora. Deus permite a desvantagem aos olhos terrenos, para que a graça dele seja manifesta. E quando alguém disser vencemos, não vai dizer vencemos pela força do nosso braço, mas vencemos pela força do Senhor. Então quando Davi escreve o Salmo por número 124, ele vai dizer: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, Davi está dizendo: se não fosse o Senhor que estivesse comigo, se não fosse o Senhor que estivesse conosco, certamente não estaríamos vivos. Davi está pegando a glória, removendo do homem e, aleluia, transferindo a Deus. E ele está dizendo: Israel, vocês precisam entender que em todo momento, seja a batalha vencida, aleluia, seja a dor vencida, seja o tempo vencido, o Senhor sempre vai estar conosco. Então, quando Davi enfatiza isso,
Davi, ele está dizendo que em todas as batalhas que ele esteve em desvantagem, Deus deu vitória para ele. A Bíblia vai dizer que quando ele está na frente de Golias, ele entende que precisa lutar. Saul vai chamá-lo para conversar. E Saul vai dizer para ele: eu tenho uma armadura para te dar. Vista a minha armadura para que você possa lutar com o gigante. Davi coloca a armadura de Saul, mas Saul é homem de alta estatura. E quando Davi coloca a armadura de Saul, o corpo de Davi não vai se enquadrar dentro da armadura de Saul. O corpo de Davi, aleluia, é inferior ao tamanho da armadura de Saul. A intenção de Saul parece boa, só que o discernimento de Davi tem que falar mais alto. Porque tem gente que é cheio de boas intenções, até fala bem, até menciona bem, o plano parece bom, a boca diz coisas boas, mas o coração está maquinando mal. A intenção de Saul é o quê? Vou emprestar minha armadura para ele, mas ele vai se atrapalhar tudo, vai sair envergonhado. Só que ele esqueceu que o Deus que escolheu Davi não era o Deus que o abandonou no pasto, mas é o Deus que caminha com ele a todo instante. Pastor, o que você está dizendo? Levante a tua mão que eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua história. 2026, Satanás esqueceu que o Deus que te escolheu não te escolheu só no momento da dor. Ele caminha contigo na alegria, ele caminha contigo na bonança, ele caminha contigo na batalha, ele caminha contigo a todo tempo. E ainda que pareça que você está em desvantagem, há uma glória para ser revelada. Aleluia. Quando isso acontece, a Bíblia vai dizer que Davi rejeita a armadura de Saul e vai. Davi rejeita o que Saul quer impor sobre ele e vai lutar contra o Golias. A Bíblia vai dizer que ele tem uma funda e algumas pedras em suas mãos. Logo entendemos o que? Preste bem atenção nisso. Que quando Davi, ele pega a sua funda e a sua pedra e mira em direção a Golias e o acerta, nós precisamos entender uma coisa, porque há um segredo nesse texto. Que segredo é esse, pastor? Te digo agora. O segredo de Deus nesse texto é o seguinte: que a funda era de Davi, mas a força que movia era de Deus. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Que as pedras Davi tinha escolhido, mas a mira quem tinha dado era Deus. Pastor, o que você está dizendo? 2026 é o ano que as ferramentas nas suas mãos tomarão uma proporção tão grande em força, tomarão uma proporção tão grande em poder, que as pessoas que estão ao teu derredor vão dizer: mas era só uma funda e uma pedra. A funda era do homem, a pedra era do homem, mas a força que movia era do Deus vivo. Levante a tua mão que eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida. O que vai mover a tua casa, o que vai mover a tua história, o que vai mover as tuas finanças, o teu casamento, o teu relacionamento com os teus filhos no ano de 2026 não vai ser, aleluia, a mídia, não vai ser o mundo, não vai ser o inferno, vai ser a força do Deus vivo. E ainda que a batalha esteja em desvantagem, Deus vai entrar em cena. Quando isso acontece, nós precisamos entender que Deus está ao lado de Davi. Deus está com Davi. E por que também não dizer, quando Saul se levantou contra Davi, diversas vezes preparou armadilha, preparou emboscada, e todas as vezes Deus livrava Davi. Davi era um simples moço, Davi era um simples pastor. Inclusive no cenário de Golias, quando Saul manda chamar Davi, Saul diz para ele: você não tem experiência em batalha, não tem experiência em guerra. Aí Davi diz: espera aí, espera um pouco, eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, e um urso se aproximou. E aí, Davi? Eu não estou aqui te contando a história, então certamente eu venci o urso também. Mas não foi só isso não. Eu estava lá e um leão faminto se aproximou. E o que você fez, Davi? Rasguei o leão no meio,
Por quê? Porque a força que estava em Davi não provinha de seus braços, mas do Senhor. Eu estou sentindo graça de Deus, eu estou sentindo a presença de Deus. 2025 foi uma mola propulsora para você. 2025 foi um impulso que Deus precisou te dar. 2025 o Senhor te trouxe para trás um pouco. 2025 o Senhor precisou te trazer. 2025 o Senhor precisou te mostrar o que era altar, o que era intimidade. Então Ele te privou, Ele te provou, Ele te amassou. Ele fez você um vaso novo para dizer: 2026 é o tempo que tudo que você enfrentou como experiência em 2025, eu, Senhor, te darei como campo, como, eu estou sentindo graça de Deus aqui, como vitória em 2026. O que Deus te ensinou em 2025 foram experiências para que o teu 2026 fosse de excelência. E por que também não dizer, quando Davi está em desvantagem, quando seu filho Absalão vai em todos os ministros, vai em todos os homens de poder do reino, prepara uma diretoria, arranca seu pai do poder, vai no meio do povo, fala mal de Davi, esculacha Davi, arrebenta com Davi. E o que é que Davi faz? Luta contra Absalão? Não. Guerreia contra o seu filho? Não. Davi se retira e sai para o deserto de Manaim. Sabe o que Davi está ensinando aí você? Ainda que eu tenha plena certeza que Deus está do meu lado, existem batalhas que eu não vou vencer lutando, nem gritando, nem... Não. Eu me retiro e digo: Senhor, luta por mim. Sabe o que Davi está dizendo? Eu me retiro e digo: Senhor, luta essa guerra por mim. Porque pelo meu braço eu luto, eu vou ferir. Mas quando eu me retiro, eu estou dizendo: eu sou maduro o suficiente para entender que Deus é aquele que me guarda, Deus é aquele que me livra, Deus é aquele que peleja o que eu não posso pelejar. Eu estou em desvantagem porque Absalão ganhou o coração de todo mundo. Davi está saindo para o deserto de Manaim e meia dúzia está com ele. E alguns homens ainda estão gritando: vocês são loucos de irem com Davi. Só que Davi tem algo que Absalão não tem: chamada de Deus. Eu tenho uma palavra para a tua vida, levante a tua mão. Eu tenho uma palavra para esta igreja, levante a tua mão. Nenhum espírito de rebelião vai tomar conta da tua casa, nenhum espírito de rebelião vai tomar conta da tua vida, porque o Senhor está dizendo: a minha mão está com você, ainda que você esteja em desvantagem nessa guerra. Elevai terebia sobre Anai. Mandou que levar-se. Porque tem dias que a gente olha e diz: o chão vai se abrir aos meus pés, eu não vou vencer. E é isso que Davi está dizendo, é isso que Davi está mencionando, é isso que Davi está falando. E nós precisamos entender isso. Aí vai dizer assim no versículo por número 3: ele já teria nos engolido vivos quando se enfureceram contra nós. Quando a menção é engolidos vivos, Davi não está fazendo uma menção de fera ou de monstro, não. Davi está se referindo no cenário, quando aqueles homens se levantaram contra Moisés e a terra abriu e engoliu eles. Davi está dizendo: eu estou tão aflito e tão com medo, porque eu estou em desvantagem, que parece que eu não tenho chão para poder pisar. Parece que eu vou pisar e eu vou cair, eu vou morrer. Aí ele vai dizer: as águas nos teriam arrastado e as torrentes teriam nos afogado. Sim, as águas altivas nos teriam afogado. Davi está dizendo: se eu der um passo, eu tenho medo de não ter chão para mim pisar. E se eu tentar sair daqui da onde eu estou, parece que eu estou envolvido aonde as águas já passaram a minha cabeça. Eu estou paralisado, a desvantagem foi terrível. Só que no versículo por número 6, ele vai olhar e vai dizer: bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos como presas dilaceradas, destruídas pelos inimigos.
Sabe o que Davi está dizendo? Davi está dizendo: o chão pode se abrir aos meus pés, as águas altivas podem cobrir minha cabeça, mas eu tenho um Deus. Bendito é o Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu não sei se você já passou uma luta que você enfrentou em desvantagem. Eu não sei se você já enfrentou alguma injustiça onde você olhou e disse: Deus, eu não vou conseguir vencer porque o meu inimigo tem mais poder do que eu sobre esta situação. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite. Irmão, a desvantagem só é, aleluia, e só permanece até Deus chegar no cenário. Pega na mão de quem está do teu lado, que eu já vou encerrar. Diga para ele: fica tranquilo. Não, diga mais forte, diga: fica tranquilo. A desvantagem só permanece aonde Deus não chega. Fala para ele: mas fica tranquilo, porque no teu 2026 o teu Deus chegou. O teu Deus chegou. O teu Deus chegou. O Deus da igreja chegou. Davi está dizendo: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa. Coloca o versículo 6 do capítulo do Salmo por número 124, por gentileza. Ele está enfatizando: bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados. Sabe o que ele está dizendo? Bendito seja o Senhor que não nos entregou para uma morte de vergonha, aonde ficaríamos espalhados um pedaço para cada canto, pelas presas e garras feridas do inimigo. Ele está dizendo: estavam raivosos contra nós, queriam nos devorar, acabar conosco, mas Deus desceu no cenário de desvantagem para poder fazer a balança nos favorecer, fazer o inimigo retroceder. Deus desceu no cenário. Deus desceu no cenário. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Quando isso acontece, nós precisamos entender uma coisa, que Davi está dizendo: vocês têm propriedade, Israel, para dizer: bendito seja o Senhor. E agora eu te digo por quê. Porque quando o povo está no Egito, tentaram acabar com eles lá dentro. Na fornalha que foi aquecida 7 vezes mais, tentaram destruir o povo. Amã tentou acabar com eles no reino da Pérsia. A Síria tentou destruí-los. A Babilônia levou eles em cativeiro por 70 anos. A Roma tentou destruir o povo de Deus. Hitler na Alemanha nazista se levantou contra o povo. Só que em todo o tempo que alguém se levantava, Deus se levantava de contrapartida. E por que não dizer da igreja do século 21, que venceu a pandemia, venceu César, venceu Roma, venceu e está aqui para dizer que santo é o Senhor dos exércitos. Ninguém pode parar a igreja. Ninguém pode parar a igreja. A igreja tem propriedade para dizer: se não fosse o Senhor, os regimes da ditadura tinham nos parado. Hitler tinha acabado com tudo. A inveja dos judeus para com o povo tinha acabado com tudo. Só que Deus desceu no cenário. Sabe por que Deus te escolheu em 2026? Para tu caminhar afirmando: bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Já vou encerrar. Existem batalhas que Deus vai estar ao nosso lado.
E existem batalhas que Ele vai à nossa frente. Quando o Senhor vai à frente do cenário de Josafá, o Senhor diz para ele: rapaz, levanta, fica em pé e vede o livramento, porque nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, olhai-vos. Só que aqui Davi está dizendo: se o Senhor não estivesse do nosso lado. Quando Deus vai na nossa frente, nós não precisamos lutar. Mas quando Deus está do nosso lado, Ele está dizendo: arregaça as mangas, pega a espada e guerreia. Então tem dias que Ele vai deixar você descansar, mas tem dias que Ele vai dizer: pega a espada e guerreia. Tem dias que Ele vai dizer: eu estou na tua frente, fica tranquilo. Mas tem dias que Ele vai olhar para você e vai dizer: dobra a manga dessa camisa, tu está muito engomadinho, muito bonito, arranca essa espada da bainha e guerreia. A Bíblia vai dizer sobre um homem por nome de Samar, que plantou um campo de lentilha, e quando os filisteus vieram roubar, todo mundo fugiu. Samar empunha a espada e luta sozinho e defende e vence os filisteus. Pastor, o que você está dizendo? Deus está dizendo para alguém aqui hoje: independente se eu for na sua frente, independente se eu estiver do seu lado, em todo tempo eu te darei força para você vencer a batalha que está em desvantagem. Coloca para mim o versículo por número 7 e nós encerramos. Como um pássaro, escapamos da cilada do caçador. Eu vou ler a minha versão que diz assim: como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O laço foi quebrado. Eu amo o segredo que a Bíblia traz, porque não diz assim: o laço foi desfeito, o laço foi cortado. Diz: o laço foi quebrado. Diga comigo: o laço, mais forte, o laço foi quebrado. Levanta a tua mão e diga: o passarinheiro, diga: o caçador perdeu a guerra, perdeu a batalha. Diga: porque quando Deus chega, diga: quando Deus chega, Deus quebra. Diga: e Deus quebra para ninguém refazer. Para ninguém refazer. A Bíblia não está dizendo que o laço foi desfeito, que o laço foi rompido. A Bíblia diz: o laço quebrou. Porque quando Deus quebra, não dá direito à volta. Quando Deus quebra, não dá direito de retorno. Pastor, o que você está dizendo? Toda maldição foi quebrada, toda palavra de miséria foi quebrada. Não tem ninguém que possa jogar na tua cara o que a cruz diz que perdoou. O laço foi desfeito, a armadilha foi destruída e nós ficamos livres. Versículo por número 8. Você se coloca de pé, por gentileza. Nosso socorro, o nosso socorro, glória, está no nome do eterno Criador do céu e da terra. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Sabe o que o salmista está dizendo? Sabe o que Davi está nos ensinando? Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Ele manda no céu, Ele manda na terra, desceu no inferno, pegou a chave da morte para mostrar que Ele é
O comando está na mão dele. Não existe outro que se iguale a ele. Ele é o Deus que criou todas as coisas. Porém, ele não livra tudo que ele cria. Te explico agora. Deus fez todos os homens, certo? Mas Deus vai salvar todos os homens? Só aqueles que acreditam em seu nome. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos ser criaturas e exigir favores de quem é servo. Só que hoje o Senhor está dizendo para alguém aqui: você quer ser só criatura ou você quer ser servo? Você vai passar a ser filho de Deus quando você confessá-lo, aceitá-lo e se entregar para Ele. Pastor, o que você está dizendo? Eu caminhei para te dizer uma coisa. Hoje o Senhor está dizendo: deixa de ser criatura e venha ser servo. Deixa de servir o dinheiro, deixa de servir a vaidade, deixa de servir os prazeres do mundo, deixa de servir o engano, deixa de servir a mentira, a luxúria, a prostituição, a avareza, e venha servir o Deus Todo-Poderoso. Feche os teus olhos que eu quero orar com você. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos diante da tua presença. Você que pode, pega na mão de quem está do teu lado. Senhor, quantas pessoas aqui estão enfrentando batalhas e eles se sentem em desvantagens, mas o Senhor é o Deus que desce no cenário. Quando Davi escreve dizendo, Senhor, que o laço quebrou, o passarinheiro perdeu a guerra. Senhor, todas as armadilhas que estavam preparadas, Senhor, contra esse povo, contra esta família, contra esta igreja, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré, agora eu repreendo todo mal, toda fúria, todo inimigo que estava à espreita, todo mal camuflado, escondido, tudo aquilo, Senhor, que estava disfarçado de bem, todo mal que estava camuflado como coisas boas, tentando, Senhor, ceifar essa casa, tentando, Senhor, ceifar esta família, essa pessoa que sabe que tem um chamado do Senhor, Pai, e está enfrentando uma batalha, e ela se sente em desvantagem, mas a desvantagem só permanece enquanto o Senhor não chega. Só que eu tenho uma notícia hoje para esta igreja: o Senhor chegou na batalha desse povo, o Senhor chegou na batalha desta igreja. A balança vai favorecer os teus filhos, a balança vai favorecer esta igreja. O juiz, o justo juiz, o Deus de Israel, o grande eu sou, aquele que não falha, pelo poder da sua palavra, palavra essa poderosa que ataca, contra-ataca, que vai na divisão da alma e do espírito, que discerne os pensamentos, que conhece o homem, que não volta sem antes fazer o que tem que fazer. Esta é a tua palavra, e é esta palavra que vai reger essa vida em 2026. E é esta palavra que vai reger esta casa em 2026. E que quando eles se sentirem sozinhos, em desvantagem, o Senhor descerá no cenário deles, e eles provarão da tua fidelidade. Esta é a minha oração, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Levante a tua mão para cima e diga comigo: 2026 é o ano da honra de Deus sobre a minha vida. Você que acredita, aplauda Jesus.